Muito boa noite, meus amigos e minhas amigas. Estamos aqui no Brasil 247, um dos jornais que eu mais gosto de assistir. Claro que eu vejo outros também, né, evidentemente, mas eu acho que o Brasil 247 e o DCM, nesse momento, são os jornais mais atuais com relação às questões da política. Não é? O Fórum também é outro. E nós estamos aqui com mais uma dessas decisões que acontece de uma forma totalmente tardia, ou seja, no momento a história passa, as pessoas têm a sua reputação destruída e anos depois, então vem um tribunal e aí reforma uma determinada sentença e anula a sentença anterior. A pessoa é inocentada, é verdade, mas a reputação dela foi destroçada e os anos e os danos à família, os danos às relações de amizade, os danos às relações profissionais, esses não têm como ter volta. E o que aconteceu agora é que o TRF4, o mesmo TRF4, aquele que confirmou as sentenças do juiz Sérgio Moro, no caso tenebroso caso, na verdade, uma grande farsa na nossa maneira de ver, uma, uma verdadeira comédia, quase, não é? Porque tudo baseado em suspeições, suposições e nada de provas sobre as duas condenações envolvendo o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E dessa vez agora o TRF4, na verdade o TRF4, é engraçado que com os mesmos juízes que atuaram lá no caso do Lula, no mínimo dois deles são iguais, eu tenho certeza, que é o João Pedro Gebran Neto e o Thompson Flores, e o Leandro Paulsen, esse eu não tenho certeza exatamente, decidiram dessa vez, por unanimidade, derrubar a sentença de Moro e absolver o ex-tesoureiro do PT em uma dessas investigações no âmbito da Lava Jato. Isso é mais uma desmoralização, mais uma evidente demonstração de como o ex-juiz Sérgio Moro atuava ao arrepio da lei, porque somente nessa semana já é a segunda sentença dele que é reformada, e dessa vez, então, os dois réus que haviam sido condenados pelo juiz Sérgio Moro são então inocentados. O primeiro deles é o Paulo Adalberto Alves Ferreira, que era tesoureiro do PT, e também o presidente da empreiteira Construcap, o senhor Roberto Ribeiro Capobianco, num processo, conforme eu estou vendo aqui no Brasil 247, aberto na Operação Abismo. Então essa é a segunda reforma de sentença do Moro, mas espera aí, será que um juiz que tem em um determinado momento duas sentenças em uma semana sendo reformadas e anuladas, digamos assim, foi realmente correto quando ele promulgou essa sentença? Porque eu acho que não é uma coisa muito usual um outro tribunal, um tribunal superior, reformar tantas sentenças num curto espaço de tempo, como está acontecendo com o ex-juiz Sérgio Moro. Não é? O ex-juiz Sérgio Moro agora, como vocês sabem, é um político, não é? E, evidentemente, nesse momento, ele está, abre aspas, em desgraça com a estrutura de poder reinante voltada, girando em torno do núcleo Bolsonaro. Então, os dois acusados antes tinham sido condenados por corrupção ativa, lavagem de dinheiro e associação criminosa. Ora, se eles são, então, inocentados, se essas sentenças, então, são derrubadas, o primeiro deles tinha sido apenado a 12 anos de prisão e o segundo, Paulo Adalberto, a 9 anos e 10 meses, tem alguma coisa profundamente errada nisso, né? Mas eu acho que ninguém se pergunta o que efetivamente existia de errado e por que essas condenações
então se deram daquela forma como elas aconteceram. Não somente as condenações, mas o processo em si. Como o processo em si foi aberto e tempos depois, nada disso era crível de ser considerado realmente como provas, com toda certeza, imputando a essas duas pessoas esses crimes, e essas pessoas simplesmente são inocentadas. Eu me pergunto se por trás disso não é sempre o que a gente tem visto desde 2018, uma grande orquestração de processos e condenações eminentemente políticas, e que em algum momento, mais à frente, elas seriam derrubadas, como está acontecendo agora, como já aconteceu essa semana, com uma outra sentença também do ex-juiz Sérgio Moro, também e nesse caso, atribuindo a ele a suspeição do processo. Então, é de lamentar, né, que quando você olha para a história do judiciário brasileiro, a gente veja o judiciário inteiramente compromissado com uma agenda nada republicana, longe disso, se esmiuçando em questões políticas, como todos nós sabemos que foi a atuação da Lava Jato desde sempre, especialmente a partir de 2018, com a tentativa de todas as formas de se condenar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e assim foi feito, e depois isso foi confirmado pelo próprio TRF4, inclusive aumentando a pena, não é, de 9 para 12 anos, no caso totalmente esdrúxulo do triplex, um triplex que o Lula pisou uma vez, da construtora, né, OAS, já empenhado a Caixa Econômica, mesmo assim o presidente foi condenado. E agora também, nessa semana, com a própria suspeição do juiz Moro nesse outro processo, aonde a decisão dele foi derrubada, também espera-se no STF, né, ou numa instância como essa, que o processo do triplex, e eu tenho certeza que também o processo do sítio de Atibaia, também, na minha maneira de ver, uma grande farsa, uma grotesca farsa do judiciário brasileiro, também seja derrubada e o ex-presidente inocentado, porque eu tenho certeza que, certamente, nesses casos, ele foi completamente injustiçado. Então, é isso, e o que a gente tem ainda a dizer e a lamentar é que, como nós falamos no início, a moral dessas pessoas, desses dois brasileiros, a história deles, a família deles, os empregos dos dois, os negócios do dono da empreiteira, Construcap e tudo mais, isso ninguém vai reparar, né? Isso ninguém vai reparar. Mesmo que se entre com um processo de busca de reparação de danos, mas esse dano, na verdade, é para sempre. Então, esse é o Brasil a partir de 2018, onde nós temos uma justiça totalmente parcial, que atuou politicamente em todos os momentos, e essa notícia agora aqui da derrubada por unanimidade da sentença do Moro, absolvendo este senador do PT e um empresário acusado de corrupção ativa e outros crimes, como associação criminosa, são derrubadas. Então, é uma vergonha realmente para o judiciário brasileiro, assim como também foi uma vergonha, e muito maior ainda, a questão das sucessivos adiamentos do processo do Dallagnol, também em relação ao ex-presidente Lula. Aquilo foi realmente ridículo. Se adiou 42 vezes, até que, na maneira de ver de qualquer um, né, ia acabar caindo aonde? Na prescrição. E foi essa, então, agora instigado por uma instância superior, que foi o STF, finalmente o Tribunal Superior da Justiça arquivou o caso por decurso de prazo,
o que efetivamente, como disse a presidente do PT, Gleisi, no tapetão. Essa é a verdade, que é uma vergonha monstruosa. Eu fico realmente envergonhado e eu acredito que todos os juízes sérios desse Brasil também, porque não era isso que a gente via antes, não eram essas manobras que a gente estava acostumado a ver e a muito menos saber que acontecia sem qualquer pudor. Então, é essa a notícia que a gente está trazendo nesse vídeo aqui. Se gostaram, não preciso ficar falando aqui como todos fazem, deixe o seu comentário ou então o seu like, ou então, se quiser, se não der o prazer, siga o nosso canal e até o nosso próximo vídeo.